Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ciência com Afeto. A Ciência com Afeto é um projeto coletivo que vem sendo cultivado por uma equipe muito especial. Nos episódios deste ano, acompanhando trajetórias de pesquisa de mulheres, buscamos divulgar e popularizar o acesso a pesquisas científicas. Eu, Anie Barrios, e a Kellen Cristine Pascoaleto vamos conduzir este 18º episódio. Mas além de nós, a equipe se completa com a Fabiana Tomé da Cruz, Jaqueline Patrícia Silveira, Dayana Schwember e Gabriela Leal. Contamos com a edição de som de Fábio Tavares e a vinheta de Douglas Peixoto, o Dodô. A identidade visual é de Vicente Marques e o apoio técnico de Luiz Fernando Heckler. Vamos ao episódio de hoje. Neste 18º episódio da Ciência com Afeto, abordaremos o tema saúde coletiva e direito reprodutivo com ênfase nas questões raciais e de gênero. A nossa convidada para falar sobre esse tema é a Carolina Montiel, que é cientista social, mestra em saúde coletiva pela Unicinos, pós-graduanda em gestão de saúde pelo Centro Universitário Senac São Paulo e integrante da Comissão da Verdade pela Escravidão Negra da OAB-RS desde 2015. Sua área de pesquisa é saúde e direitos reprodutivos com interseccionalidade de gênero-raça. Tem experiência também em educação permanente em saúde e HIV/AIDS, com passagem como consultora na modalidade de apoiador institucional na Coordenação Estadual de IST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde do RS, entre 2017 e 2018. Atualmente, trabalha em 2 projetos. Criando cursos voltados para a educação permanente em saúde, palestras e soluções, na Carolina Montiel Consultorias e Inovação em Saúde, e co-criando a Arquipélago, Soluções para a Redução de Desigualdades. Diferente dos episódios anteriores, esse episódio, que é o último de 2020, foi uma gravação de vídeo ao vivo e fez parte do 4º Vila Consciência, um evento realizado pela Apoena Socioambiental e que tem por objetivo aproximar a comunidade de temáticas relacionadas à pesquisa e à ciência, para a divulgação e socialização de conhecimentos científicos de maneira inclusiva e acessível. A Carolina nos relata, com brilho nos olhos, a sua trajetória de pesquisa, as alegrias e as dores de sua caminhada. A temática saúde coletiva surge a partir do processo de democratização do país, quando os movimentos sociais passam a influir nas políticas públicas, trazendo novas perspectivas ao debate sobre as desigualdades sociais. Nesse novo contexto, tanto a Organização de Mulheres como o Movimento Negro tornaram visíveis as injustiças de gênero e raça para além das desigualdades de classe no contexto da saúde pública. Com esse movimento, amplia-se a luta contra todas as formas de discriminação e opressão. A pesquisa de mestrado desenvolvida pela Carolina, sob orientação da professora doutora Laura Lopes, se propõe a refletir sobre as trajetórias reprodutivas de mulheres moradoras de um bairro periférico localizado em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pensando como dinâmicas de gênero, classe, raça e idade se interseccionam nessas trajetórias e na produção de cuidado. Foi uma pesquisa qualitativa sobre experiências de gestação de usuárias do pré-natal de uma unidade de saúde da família e os resultados apontaram trajetórias reprodutivas diferentes entre as mulheres, sendo que as violências e negligências apareceram mais acentuadas sobre os corpos femininos negros. Em relação ao cuidado, os aspectos reguladores replicam determinados ideais de maternidade e engajamentos nas realidades das mulheres, que impactam na busca delas por autonomia reprodutiva. Os resultados e reflexões dessa pesquisa estão publicados no artigo Trajetórias Reprodutivas Femininas e Produção do Cuidado em Saúde orientado às gestantes na cidade de São Leopoldo RS, um olhar interseccional, na revista Gênero, da Universidade Federal Fluminense. E a trajetória de pesquisa da Carolina na temática prossegue, apresentando recortes derivados da pesquisa de mestrado em parceria com a orientadora de mestrado e outros parceiros em eventos pelo Brasil. Vamos ao episódio? Boa audição! Olá, eu sou a Kellen Pascoaleto e é com muita alegria que eu gostaria de chamar a nossa super convidada de hoje, que é a Carol Montiel. Olá, pessoal. Olá, Kellen. Oi, Carol, tudo bem? Tudo Carol, certo. bem-vinda. A Carol Montiel, Carolina Montiel, que eu vou chamar de Carol aqui.
Ela é cientista social, ela é mestre em saúde coletiva pela Unicinos e ela é idealizadora da Caroline Montiel, consultoria e inovação em saúde. Carol, por favor, complementa a tua apresentação aí com mais informações que tu acha que são importantes. Sim. Bom, de novo, né? Olá, pessoal. Olá, Kelly. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Além de que a Kelly já falou, eu sou pós-graduanda em Gestão em Saúde pelo Centro Universitário Senac de São Paulo. Integro a Comissão da Verdade pela Escravidão Negra da OAB do Rio Grande do Sul desde 2015, desde a primeira leva, na verdade. E eu sou uma criativa apaixonada por saúde, apaixonada por inovação, por educação e por construir novas possibilidades sempre com e para pessoas. Obrigada, Carol. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou convidar a Anne Barrios e ela vai nos presentear com um trecho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Olá, tudo bem? Eu sou a Anne Barrios e para trazer um pouco de arte, eu vou ler um poema da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra, catadora de papel, favelada, como ela mesma se denominava, e uma das maiores escritoras do nosso país. E hoje ela foi agraciada póstumamente, por unanimidade, com o título de doutora honoris causa pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz a virar homem? Ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos distantes do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para a mãe: o arco-íris foge de mim. Carolina Maria de Jesus, página 48, do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Graças, Anne. Obrigada. Nossa, é assim, alto estilo, né? A gente começar pela Carolina Maria de Jesus, assim. A gente nem combinou, né, Carol? Mas eu tenho certeza que tu super aprova. E é uma grande honra, né? A gente fazer esse debate. A gente falava hoje mais cedo que é incrível, né? A Carolina certamente traz muita inveja para muitos teóricos, né? Assim, que estudam muito tempo para poder escrever e não fizeram metade do que ela fez, sendo semi-analfabeta, com todas as restrições, né, econômicas, e, enfim. Então, graças, Anne. Obrigada pela introdução. E aí, Carol, mesmo com a emoção aí, né? A gente começa a nossa conversa, então, queria, Carol, que tu contasse um pouco pra gente sobre o teu histórico e trajetória acadêmica para ter chegado nesse tema de saúde coletiva, né, e de direitos reprodutivos, sendo uma socióloga, enfim, como é que tu chega nesse lugar, o que te inspira, o que te motivou? Bom, Kellen, quando eu penso, assim, o que trouxe, a primeira coisa que eu penso, assim, eu venho de uma trajetória de graduação, né, extremamente envolvida com a sociologia pública. Durante meu período de graduação, entre 2013 e 2015, eu fui estagiária no setor de sociologia da Defensoria Pública da União. Então, isso me abriu o olhar para uma sociologia ativa, uma sociologia na cara das pessoas sendo construída, né, cotidianamente, com participação multidisciplinar. Eu todo dia estava com estagiários de direito, estava todo dia com o serviço social, com a rede, né, de atendimento de Porto Alegre. Então, eu trabalhava continuamente com CRAS, CREAS, outras instituições. Então, isso foi o start para mim ter contato com um mundo que até então ele era muito teórico para mim, que é populações vulneráveis, quilombolas, indígenas, migrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, grupos de trabalho com temática racial e demandas ligadas à saúde. Foi a primeira vez que eu vi, de fato, ali, acompanhei portarias, acompanhei alguns outros trabalhos mais teóricos, mas que também me levavam a campo, a estar com pessoas, a atender, enfim.
Então, quando eu entrei no mestrado em saúde coletiva, eu já falei logo na banca, né, na entrevista, que eu não abria mão do recorte racial no meu trabalho. Então, isso para mim era inegociável. Eu sempre, no meu TCC, eu já trazia esse recorte racial, né? Eu já falava da política de saúde da população negra. Então, foi uma mistura, na verdade, né? Do que eu aprendi na sociologia pública, no meu período de estágio, as minhas vivências da graduação, né? O próprio conhecimento construído na graduação em ciências sociais, no meu interesse em saúde sexual e reprodutiva, que na verdade ele foi sendo cutucado ao longo do mestrado. Então, a minha orientadora, a Laura Lopes, que me apresentou uma pesquisa dela sobre, né, mulheres e questões de saúde reprodutiva no município de São Leopoldo. Também tinha uma outra pesquisa já em curso aqui em Porto Alegre, e que foi o rumo que eu acabei escolhendo trilhar, que foi levar minha trajetória para mulheres negras, para trajetórias reprodutivas. Na verdade, o olhar interseccional foi algo que o campo me apresentou. Eu não fui para um primeiro momento com esse propósito, mas a primeira mulher que eu entrevistei no meu campo de mestrado foi uma mulher negra, e aí foram aparecendo mulheres negras, porque eram as agentes de saúde que me apresentavam essas mulheres. E então foi as coisas que a vida também foi me mostrando, e mais certo do que isso, impossível. Carol, te escutando, assim, a gente fica pensando o quanto que as oportunidades são fundamentais, né? Pra gente ir experimentando as realidades e ir vendo o que gosta e o que não gosta, né? Com e essa certeza. Questão da gente se enxergar nos espaços mesmo, né? Então, nossa, é isso, né? O quanto que os estágios, né, as oportunidades que a gente tem fazem muita diferença, né? Carol, conta um pouquinho pra gente, assim, sobre o teu mestrado, o que foi que tu estudou, quais foram as dificuldades e o que foi tranquilo, enfim, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, então a minha dissertação de mestrado foi trabalhada a partir de trajetórias de saúde reprodutiva de mulheres do município de São Leopoldo, e enfim, até meu artigo de mestrado ele saiu agora recentemente, foi publicado tem uns 2 meses na revista Gênero da Universidade Federal Fluminense, num dossiê que eles fizeram sobre gênero, enfim, e que foi um processo muito interessante, e eu gosto muito de contar isso, porque a gente acha que vida acadêmica é um glamour, né? E não, gente, vida acadêmica é muita pedreira, vida acadêmica é muito desafio. O meu caso em especial, assim, as pessoas, ai, não conta. E eu sempre gosto de contar para desmistificar isso. O pessoal gosta muito do diva, maravilhosa, poderosa, e não é assim. Eu tive um projeto recusado aqui em Porto Alegre, eu estava chegando no meu prazo já de defesa, eu tive umas questões de saúde mental bastante difíceis, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade no mestrado, e eu precisei brecar um pouco as minhas disciplinas, eu estava me sentindo cansada, então ou eu diminuía o ritmo, ou eu parava a bolsa, né? E aí eu era bolsista CAPES, eu não podia parar essa bolsa, mas eu consegui diminuir o ritmo. E aí, como eu diminui o ritmo, eu estava só pontualmente no PPG, e acabou que eu também perdi alguns prazos, enfim. A partir disso, a Laura me apresentou o projeto dela que ela tinha em São Leopoldo, que ela já tinha aprovado, mas ela nunca tinha tocado esse projeto. Então, a gente foi, tipo, olha, vamos para campo ver o que vai dar, né? Porque nós precisamos, isso já era final de 2016, eu defendi 2017, defendi agosto de 2017, então eu entrei em campo em fevereiro de 2017. Então, eu fiquei fevereiro, março, abril, fiquei 3 meses e comecei a acompanhar as consultas de pré-natal e algumas de planejamento familiar. E a primeira coisa que me apavorou muito foram que eu encontrei mulheres escolhendo já, indo para a laqueadura como um método contraceptivo. E isso me apavorou muito. E aí eu cheguei e perguntei para a enfermeira, o que está acontecendo que mulheres vão para a laqueadura? Né? Tipo, não, a gente tem um DIU aí no meio do caminho, por que elas não acessam? E aí começaram a surgir esses questionamentos. E aí eu comecei a ver que era uma trajetória contraceptiva extremamente centrada em mulheres. E aí onde é que estavam esses parceiros? E, enfim, foram pipocando essas perguntas, eu fui levando isso para o questionário, e aí eu optei por trabalhar com essas trajetórias de vida. Por justamente, né, de trajetórias de vida reprodutiva, de maternidade. Porque eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de ouvir pessoas. Então, isso para mim já era também uma outra coisa que eu queria muito, assim, eu fui procurando até na próprio trabalho de metodologia, quando eu fui estudando metodologia qualitativa, eu já trazia a opção, mesmo de ainda não sendo na dissertação, eu já trazia a opção de olhar para histórias de vida. Então, foi em cima desses desafios de negativa, a gente tem, né, os CEPs e CONEPs aí, que, claro, são importantes e necessários, mas a gente tem uma grande dificuldade quando a gente pensa, né, as ciências humanas, as ciências sociais e humanas em saúde.
Então, acho que foi o meu principal desafio, esses entraves. Ô, Carol, e as questões que tu comentaste agora sobre saúde mental estão relacionadas com a questão da pesquisa, com o ambiente ou não? Bom, em parte, muito mais com a pressão acadêmica, né? Quando a gente olha para o momento pós-graduação, é tudo muito rápido. E eu tive uma trajetória particularmente muito rápida, porque o que aconteceu? Eu me formei em 2015 e eu fiz a prova de mestrado antes de eu me formar, né? Na verdade, antes de terminar a graduação. Eu ainda tinha um mês de aula e eu fiz a minha prova. Então, eu estudei 15 dias sozinha, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha olhado para epidemiologia. Alguma questão de noção de avaliação, alguma coisa assim, saúde, né, ciências humanas era, né, o meu chão, mas era um pavor para mim. Imagina, eu nunca tinha estudado epidemiologia na minha vida, eu só sabia que existia para alguma coisa, mas eu nunca tinha estudado. Então foi um acúmulo. Hoje eu olho, né? Isso já tem 2017, 2020, né? Já tem um bom tempo. Então hoje eu olho e eu vejo que era muito mais um processo de estafa, os desafios, a cobrança que a gente tem de ser um perfeito na academia, e a gente não é perfeito, né? E nem tem a pretensão de ser, enfim. Então, parte é de uma trajetória de pesquisa, assim, da pressão tempo, mas muito mais pelo contexto acadêmico. Sim, Carol, acho que esse teu relato, ele não é muito diferente de outros relatos também que a gente escuta, né? E a gente também passa, assim, porque, infelizmente, acaba sendo um ambiente que é para ser acolhedor e que é para ser digamos assim, talvez a melhor época da nossa vida, no sentido de produção, né, de capacidade de criação, e acaba que muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente entra num espaço extremamente competitivo, de alta disputa, e que acaba te tolhindo, assim, dependendo de quem tu tem como orientadora também isso faz muita diferença, né? Assim, então, eu sou sui generis, né? A gente pensar. Por quê, Carol? Eu digo isso pela minha orientadora, né? A Laura tanto que eu tenho contato ainda com a minha orientadora até hoje, né? A gente continua produzindo coisas juntas, ela já era minha orientadora no TCC. Então, assim, para mim isso foi decisivo, porque foi a pessoa que eu pude dizer, eu não tô legal. Mas eu também sei que, infelizmente, não é todo mundo que tem esse privilégio. Também acho que é válido a gente pontuar que, para pessoas negras, esse bastão é muito mais árido, ele é muito mais difícil. Eu tenho noção do meu contexto de privilégio, assim, porque eu sempre tive uma base, um contexto muito grande de pessoas que me apoiavam, né, de ter uma família que está por trás, né, então, na verdade, sim, eu estou aqui, mas tem um universo por trás que me possibilita estar aqui. Então, eu tinha tranquilidade de só estudar, por exemplo. Apesar da minha bolsa ser uma bolsa taxa, eu podia só estudar. Eu tinha respaldo familiar. Então, eu fico pensando, se eu sofri, sim, imagina o que outras meninas negras que precisam trabalhar, que ou têm filhos e conseguem, porventura, chegar nesse estágio, sofrem. E também tem toda a pressão do campo da saúde coletiva, né? Porque, assim, a saúde coletiva ela é um tripé, né? A gente tem a epidemiologia, avaliação, gestão e planejamento em saúde, e ciências sociais e humanas em saúde. E o meu primeiro semestre inteiro eu fui muito deslegitimada por colegas. Eu tinha um colega em especial, um homem branco, gay, que dizia para mim: o teu lugar não é aqui, tu não precisa estar aqui, tu é um gasto de bolsa CAPES, e como é que ele me falava? Se tu tá aqui, tem que esquecer das ciências sociais, porque as ciências sociais não têm espaço dentro da saúde coletiva. Então, acho que isso também diz muito sobre as pessoas que estão dentro desse campo. Nossa, Carol, chocada, assim, porque geralmente isso é mais velado, né? Não é tão explícito que acontece, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Como é que a gente coloca essas discussões em pauta a partir de oportunidades de ocupar os espaços, né? Porque é isso, assim, eu acho que as próprias políticas e a forma como a direita, né, pensa, enfim, a gente percebe isso a nível, né, nacional, acaba que legitima muito essa perspectiva, né, de preconceitos e tal, de ser mais explícito hoje, né? Mas normalmente isso é um pouco mais velado do que o que tu viveu realmente, né? E, Carol, te ouvindo agora, eu lembrei sobre a orientadora, né? Teve uma outra pesquisadora que a gente entrevistou que comentou em algum momento que quando ela precisou decidir entre ter uma orientadora mais fera, digamos assim, academicamente, ou alguém que ela tivesse uma melhor relação, ela optou pela melhor relação, né? Porque isso seria decisivo para manter a saúde mental e ser possível trabalhar durante a pós-graduação, né? Do que ser alguém muito
mais rígido ali e que trouxesse adoecimentos, né, no caso. Assim. Então, acho que isso é uma questão bem importante mesmo, né? Quando a gente vai escolher alguém para nos orientar, enfim, quando a gente pode fazer isso, né? Algumas vezes acontece. Verdade, Kelly. Carol, e o que tu nos conta, assim, sobre, em relação às contribuições que o teu estudo trouxe, ou pelo menos assuntos que ele tocou, assim, que tu destacaria pra gente, assim, de importante nessa trajetória de pesquisa? Bom, eu acho assim, mais do que eu falar especificamente, que tá lá no meu artigo, né, e que, enfim, são coisas que já ressoam com outras pesquisas de âmbito nacional, com dados de 10, 15 anos atrás. Eu gosto muito de falar, assim, que apesar das minhas pesquisas, apesar da minha titulação, eu sou um ser muito híbrido. Eu sempre brinco que eu sou o Ronaldinho Gaúcho da história, porque eu tô sempre em umas coisas muito diferentes, eu adoro essas coisas diferentes, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de construir trabalhos com pessoas de outras áreas, e eu tô sempre metida, me experimentando em outras áreas da saúde coletiva. Já fiz coisas esse ano no Epidêmio, já fiz outras coisas também em planejamento e gestão de saúde, mas principalmente eu acredito assim que o diferencial do meu trabalho, o que eu busco fazer presente em todos os espaços que eu passo, é essa produção e reflexão a partir de relatos biográficos. Eu lido com histórias de pessoas. São pessoas que deixam eu entrar na casa delas, elas param a rotina delas e ficam comigo 45 minutos, 1 hora e meia, contando o que aconteceu com elas. Então, assim, até 1 ano e meio atrás, ainda as meninas voltaram no campo do mestrado e tinha gente perguntando por mim que queria me mostrar os filhos que já estão com 3, 4 anos. Então, acho que isso é o mágico da pesquisa que lida com gente. Claro, o documental é muito importante, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu lido com relatos biográficos, histórias de vidas de mulheres negras. Eu sou uma mulher negra, então a minha preocupação é jamais tomar a fala delas só para produzir algo que somente me beneficie. Não existe eu sozinha. A minha existência na academia, a minha existência enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que busca continuamente se profissionalizar, se melhorar e essa caminhada de evolução contínua, é uma realização coletiva. Não existe falar de pessoas negras falando só dela. Eu não sou o bloco do eu sozinho, né? Eu brinco. Então, muitas vieram antes de mim. O que eu vivo hoje, apesar de ser longe do ideal, é o sonho dos meus ancestrais, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso na Semana de Consciência Negra, uma data criada por um homem negro gaúcho, que foi Oliveira Silveira. Então, eu busco sempre ampliar essas vozes, fazer com que elas marquem espaços, que elas existam, que elas sejam produtoras de conhecimento, que elas possam avançar, enfim, o máximo possível. Mas eu sou multidisciplinar, sou híbrida, amo isso. Tanto que, assim, gosto tanto que eu fui consultora do Ministério da Saúde num convênio para a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Eu tive 2 anos dentro da coordenação estadual de ST/AIDS. E foi um presente para mim, assim, porque, primeiro, que apesar de todos os tensionamentos, foi muito rico. Só que isso também me mostrou que eu teria que criar uma possibilidade de atuação. Então, foi dentro disso, né, do multidisciplinar, foi o que guiou minha vida e guia, né. Criei uma empresa dentro disso, estou criando outra agora, justamente também visando essa multitrans interdisciplinaridade. Olha só, Carol, acho que talvez pela própria trajetória das ciências sociais, né, acho que a gente é meio fã, assim, dessa coisa do campo, né. Eu também, assim, tenho um respeito gigante pelas pessoas que cederam seu tempo para estar comigo e contar as histórias, né, e exige vínculo, intimidade para a gente conseguir avançar nisso, né? Eu acho realmente muito incrível. Sou uma entusiasta, tipo tu. E, Carol, se a gente fizer um gancho no teu estudo, né, que tem a ver com a questão de saúde pública, com o que a gente está vivenciando agora, assim, como é que tu está enxergando esse cenário diante da pandemia e diante de todas as restrições que a gente tem, né? Socioeconômicas, de estar na rua e de, enfim, né, essa questão social, política, e eu acho que entra nesse recorte, né, de gênero, de classe e de raça, né, então a gente tem um perfil, com certeza, né, das pessoas que morrem, né, enfim, como é que tu vê essa questão? Todos vivemos nesse contexto de pandemia, porém, alguns vivem com, digamos, um peso extra. E a gente sabe quem vive com esse peso extra, né? A gente sabe que são mulheres negras, a gente sabe que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que idosos também estão sofrendo mais, e são idosos negros, são idosos vulneráveis, pessoas em situação de rua, enfim. Então, existe uma crise generalizada, mas como se fossem microesferas com muito mais tensões.
eu fico pensando, acho que faz 6, 7 meses, Kellen, que em contínuos momentos eu sou convidada para falar e chamada para fazer análise, enfim, esse ano acho que eu já fiz acho que até podcast eu já gravei sobre isso esse ano, e a sensação, assim, o sentimento que eu tenho, claro, por parte da população, e a gente fala normalmente, né, os mais privilegiados, a gente pode olhar, e agora final de semana a UTI do principal hospital privado de Porto Alegre atingiu 100%, e a emergência Covid deles já acendeu o sinal amarelo de não vamos atender todo mundo que chegar aqui. Então, se no privado está estourando essa bolha, a gente provavelmente vai passar Natal numa situação muito ruim. Então, assim, a gente nem saiu da primeira onda ainda e a gente já está entrando na segunda. E a gente sabe que existem contextos de responsabilidades e eu fico pensando também, assim, agora eu tô cada vez, a gente fica, né, cada vez mais preocupada enquanto pesquisadora, enquanto pessoa, enfim, né, com o que vem por aí. Porque a gente está num contexto muito alarmante, a gente está vivendo agora um momento de segundo turno aí que a gente tudo indica que vão vir muitas baixarias, né? A gente já está hoje aí com um áudio de um candidato, né? De um dos candidatos que não foi contemplado com o segundo turno aí, falando terrores, né? Falando muito mal e falando de forma muito pejorativa dos candidatos negros que foram eleitos para a Câmara de Vereadores, né? Falando que esses candidatos não têm formação, educação formal. Bom, só a minha vereadora, a pessoa que eu votei, é uma sanitarista. Então, eu não sei, né, se ele entende isso como educação formal, né? Então, acho que, assim, todos esses contextos, esses tensionamentos, vão se refletir daqui a pouco. E o daqui a pouco vai ser muito mais cedo do que a gente pensa. Então, tentando, assim, tô tentando não me estender muito, né? Mas eu não vejo muita previsão de melhor. Sim. Na real, tudo isso se dialoga, né? Tá totalmente conectado e sempre acorda a história no lado mais fraco, né? Historicamente mais fraco, né? Não é mais fraco, é enfraquecido, né? Acho que Exatamente. essa é uma questão, né? E eu queria também comentar, Carol, que é muito interessante olhar para a trajetória acadêmica, né, Carol? Assim, eu fiz um curso de Ciências Sociais na URGS e o único professor negro que eu tive durante toda a minha graduação foi um professor que era de Guiné-Bissau, né? Não era brasileiro. E aí, em colegas, e na pós-graduação, e todos os lugares que a gente circula, né? Se a gente está um pouco atento a isso, assim, é impressionante, né? A gente perceber o quanto que os espaços são embranquecidos, né? Os espaços são predominantemente não só dominados por homens, quando se trata da questão de direção, coordenação, mas também são brancos, assim, né? E ainda existe, assim, uma grande população que nega isso, né? Como se as pessoas negras não ocupassem os espaços porque elas não quisessem ocupar, né? Então, eu acho que a gente está muito distante de conseguir ainda avançar nessa discussão. A gente tem lido bastante as autoras negras, a gente tem uma formação que chama-se Lugar de Fala, Oratória para Mulheres, muito inspirada na Djamila Ribeiro, e não só nela, mas também na Sueli Carneiro, na Lélia Gonzalez, sabe? Enfim, outras mulheres, porque é isso. Se a gente não consegue ler essa abordagem, a gente não tem esse tema na pauta, né? De verdade. Então, eu só fui me dar conta de várias coisas quando eu fui ler mulheres negras, porque para mim não era uma questão, sabe? E não é porque eu sou boa ou sou má, não está na pauta. Então, aquilo que não está colocado, a gente não reflete, não pensa, né? Então, assim, é uma demanda que é presente e que a gente ainda nega, e o próprio fato da gente, pensando a ciência com afeto, né? Quando a gente olha para as mulheres autoras, elas ainda são minoria, né? Embora nós sejamos a maioria em todos os espaços acadêmicos e formais de educação, nós somos a maioria, nós seguimos sendo a minoria citadas, a minoria como autoras de artigos, livros, enfim, né? E quando a gente olha para mulheres negras, muito menos ainda, né? Falar de mulher não dá conta de todas as mulheres, né? Então, assim, como que esse não lugar existe só uma forma. Importante. Não existe só uma forma de ser mulher, né? Eu acho que é muito isso, assim. Por exemplo, eu fiquei 2 anos num departamento dentro da Secretaria de Estado da Saúde, numa equipe majoritariamente feminina, mas com existências totalmente diferentes, assim, e que não davam conta de conseguir incluir, né? Porque se a gente for parar para olhar pela pauta de diversidade, ser diverso não significa ser incluído.
né? Porque a gente tem uma normalização de que se tem, tá tudo bem. Não, não é se tem, tá tudo bem. É o se tem, como é que vai se articular esse trabalho. Então foi disso, por exemplo, que eu optei por criar um espaço para eu fazer o meu trabalho, para eu ter a última palavra do meu trabalho, para minha voz ser escutada, né, para que priorizasse a forma que eu acredito trabalhar, a forma que eu acredito construir as coisas, como eu acredito construir os meus cursos, as minhas palestras, e que aí eu também fui dar conta daqui a pouco de entender necessário criar algo com uma amiga, como né, eu estou criando o Arquipélago agora, que é justamente para pensar estruturas e ter mulheres pensando isso, porque é uma amiga também de vida inteira, a Maura, mas são existências de ser mulher totalmente diferentes, e que olham de formas diferentes, que concluem de formas diferentes e que podem se complementar. Então, eu acho que muito, por exemplo, vocês com a Poena também conferem isso, né, criando também o podcast, né, o Ciência com Afeto. Então, na verdade, o que todas nós temos em comum aí é isso, né, as nossas existências enquanto mulheres são múltiplas, os olhares são múltiplos e os resultados são múltiplos. E já que eu falei de 4 iniciativas que a gente se conhece, mas que dão forma aí de tentar pensar e resultados totalmente diferentes, né, e potentes, tão potentes quanto. Sim, bem isso, Carol. Essa tua motivação também é nossa, né? Sim, acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Na real, desde o primeiro dia que eu te vi, eu falei, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa juntas. E aqui estamos. Né? Também. Exatamente. Carol, para a gente ir se encaminhando assim, mais para o fim, o que a Carol de hoje diria para a Carol quando começou a pesquisa? Nossa, acho que nem dos meus sonhos mais loucos eu pensei que eu ia estar aqui. Porque, assim, primeiro que eu nem pensava que eu fosse gravar podcast, tá, gente? Eu comecei em 2020, eu era louca da versão à câmera, vocês não estão entendendo. Assim, eu falo pra 100, eu falo pra 200, eu falo pra 500 pessoas em cima de um palco, eu tô aqui, ó, legal. Agora, a questão câmera, a questão podcast, a questão de produzir conteúdo virtual, pra mim é tudo muito novo. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é, mas nem nos nossos sonhos mais loucos pensávamos que estaríamos aqui. Criando empresa, vendendo que é possível sim trabalhar com educação e saúde, é possível sim trabalhar com pesquisa e trazer esses resultados de uma forma consciente e responsável para grande público, que quando me diziam lá no início da pesquisa que a saúde coletiva não precisava de mim, que não era o meu lugar, que eu tinha que esquecer as ciências sociais, eu adoro contar essa história, porque eu adoro dizer continuamente para essas pessoas, elas estão muito erradas. E eu digo isso não para remoer, não, é porque tem gente que acha que só acontece consigo, e muitas vezes é que a gente precisa é ouvir alguém falando, dizendo, olha, eu tô aqui, tá dando certo, sabe, eu tô aqui, tá tudo bem. E na verdade, é uma das responsabilidades que a gente tem enquanto mulheres negras, contar para outras que é possível, é mágico, é fantástico, mas não é fácil. Então, assim, eu sou muito mais feliz, né, eu diria para essa pessoa lá do início da pesquisa, eu sou muito mais feliz e realizada do que eu planejava. São 5 anos de muita luta, de muito aprendizado, mas é uma realização tão louca, uma realização tão gostosa. Eu fico pensando, gente, já teve pessoas que vieram para mim depois de um curso dizendo assim, olha, eu viajei a noite inteira para estar aqui de manhã e te escutar. Eu fiquei assim, gente, uma pessoa saiu de Frederico Westphalen, que é longe pra caramba. É muito chão tu viajar uma noite inteira para estar num curso, que tem municípios pequenos que mobilizam seus recursos, que entregam os seus servidores todos, muitas vezes, para passar um dia comigo, construindo conhecimento, construindo estratégias, que o feeling que a pesquisa nos dá, nos desenvolve, se junta com a minha criatividade, com empolgação, com a habilidade de conhecer gente, e que, assim, olha, é muito melhor que os meus sonhos, assim, é muito melhor do que qualquer outra coisa, que só vai crescer, só vai transformar, só vai ficar ainda mais incrível. Eu acho que é isso que eu poderia dizer pra mim, assim, eu tenho muito orgulho de mim. É muito bom isso, assim. Eu tenho muito orgulho de mim. Ah, Carol, que legal te escutar, assim, nossa. É muito bom. Emocionante mesmo. E é muito legal, assim, pensar o quanto que, sim, né, a gente ocupar os espaços é fundamental, é importante e é desafiador, né, Carol? E a gente tem que fazer isso, né? Se a gente não conseguir sozinha, a gente pedir ajuda, a gente pegar uma na mão da outra e a gente ir, né? Encarar e fazer, né? Com certeza. Não adianta. Com certeza. E acho que a gente tem muito mais para se ajudar do que para se atrapalhar, né? Eu acho que com certeza. É tudo que eles querem é ver a gente brigando. Tudo que eles querem é ver a gente, sabe, desunida. A gente perde tempo. Porque, assim, a colocação hoje, que nem eu falei desse áudio ter se derrotado no primeiro turno, é isso, sabe? É muito mais isso, assim. Eu escuto esse tipo de coisa, eu só penso, cara, é tudo que eu não preciso escutar. Sabe? É tipo, tá, fala, amigo, fala.
sabe? Todas essas pessoas, assim, fala mais um pouquinho, sabe? Fala mais que tá pouco. E é o que eu digo, assim, pra ti, o que eu digo pra outras mulheres. Vão, gente. A gente não sabe, assim, as pessoas, ai, que linda, tu tá certa disso. Amados, isso aqui é um Berenice segura, nós vamos bater todo dia. Se vai dar certo, eu não sei, eu tô aqui, entendeu? A gente tá indo. A gente vai indo, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, a gente vai tentando. Então, o mágico é isso. Que massa, Carol. Uhum. Mas muito legal te ouvir, Carol. E eu tava escrevendo até um comentário aqui que eu também tô criando um negócio com duas amigas, o Empório e a Si, e a gente cresce muito, né? Cada uma com as suas potencialidades e desafios, e a gente vai somando os esforços para mostrar que a gente é capaz e consegue, e a nossa motivação surgiu justamente por perceber que nós mulheres temos que nos ajudar, que nos auxiliar, que nos fortalecermos, né? E Exatamente. se a gente não fizer por nós, eles é que não vão fazer. Verdade, assim, foi muito o que a minha amiga, quando a Maura me veio com a ideia da Arquipélago, que é justamente co-criar projetos, co-criar soluções para reduzir desigualdades e com os múltiplos saberes possíveis, tipo, ela é do marketing, eu sou das ciências sociais, e ela estuda muito pesquisa, né, psicologia do consumidor e questões de escassez e tal, e um olhar que a gente ainda tem muito pouco aqui, que dá muita coisa interessante, é justamente disso, assim, por que a gente não faz coisas juntas, sabe? Tipo, se o mundo tá do jeito que tá, e tá a cara dos homens brancos, é porque eles fazem tudo pra eles e com eles há muito tempo. Então, assim, a gente tem que aproveitar que nunca foi tão fácil fazer as coisas. Olha a gente aqui, a gente tá conversando às 4h50 da tarde, de uma terça, quarta-feira. Gente, tu tá perdido no dia da semana já. Acho que é terça hoje? Terça. Então, olha o que a gente tá fazendo, sabe? Sem sair de casa. Quando a gente pensou que a gente conseguiria fazer isso? Tipo, quando eu escolhi fazer ciências sociais, eu jamais pensei na minha vida que eu ia encontrar uma Kellen da vida numa reunião muito aleatória da Unicinos, que fosse vir a Daia de brinde daqui a pouco, que fosse vir a Anne, e que aí vai ter outras meninas, até a Daniela, e vai ter uma galera. Olha a potência de outras coisas que a gente pode fazer. É óbvio que eles têm que ter medo da gente. Sabe? Então, assim, é isso que a gente também. Se eu fosse um homem, eu também teria medo da gente. Entende? Porque é tudo que eles não querem ver, é tudo que a gente é ensinado a não fazer. É bem né? isso, né? Imagina, tá ameaçando, vai ruir o império. Mais cedo ou mais tarde vai ruir o império. Talvez não seja a gente que veja, mas vai ruir o império. Estamos lutando para isso, né, Carol? Exatamente. E acho que essa tarde de hoje aqui, né, com a Anne entrando aí, me ajudando a tocar por conta da quebra da internet, eu acho que é um exemplo, né, do quanto que a união é importante, né? A gente não combinou essas intervenções, ainda bem que a Anne está aqui e conseguiu fazer as intervenções, e vem participando, tá por dentro de tudo, né? Então, assim, eu acho que é a prova real do quanto que sozinha a gente é boa, né? Mas juntas a gente é ótima. Nós somos ótimas. Acho que essa é a prova real, né? E aí, para a gente se encaminhando para o fim mesmo agora, Carol, o que essa Carol de hoje, de 2020, diria para a Carol do futuro? Carol daqui a uns 10 anos, assim. Qual que é o desejo master, assim, dessa Carol? O que eu quero para mim é ver uma pesquisadora, uma profissional muito feliz, cada vez mais híbrida, cada vez fazendo coisa muito diferente. Não querem fazer, dá aqui para mim que eu quero mesmo, eu faço mesmo. Criativa, sempre inovando, conhecendo gente que conecta pessoas, acessível. Eu acredito que é assim, olha, eu já construí grandes coisas conhecendo gente, atravessando a rua. E experiente, que tem 2 empresas que dão certo, transformando, impactando vidas, transformando vidas com pesquisa, com participação em pesquisa, porque nunca foi só ciência, gurias. É ciência com sentido, é ciência com propósito. Nunca vai ser só ciência, nunca vai ser só pesquisa. Carol, muito legal escutar, assim, não sei se a Anne quer fazer um fecho aí, mas eu fiquei muito feliz, assim, de escutar, te agradeço muito pelas tuas contribuições, a gente vai colocar os links, se tu quiser que a gente coloque depois na descrição do episódio, as empresas, as ideias, enfim, para quem quiser conhecer mais a Carol, certamente alguém vai querer. Sim, gente, olha, rede social tá aí para isso, chamem, conversem, a gente tá sempre aí.
Só queria agradecer a fala da Carol, a tua pesquisa, a tua trajetória, por tu compartilhar conosco. Bom, vamos lá, então. E dizer que é muito inspirador te ouvir e desejo sucesso, felicidade, que tu possa conquistar esses objetivos que tu colocou aqui, né? E que tu te torne a pesquisadora que tu deseja e que tu seja reconhecida por isso. Então, muito obrigada pela tua participação. Foi muito, muito bom te ouvir, de verdade. A Anne e Kelly, né, a Daya também está aí por trás, né, o pessoal que faz o Ciência com Afeto acontecer, muito obrigada. É muito bom a gente falar do que a gente faz, é muito bom a gente falar da gente, acho que contar que não é só close, tem muito corre por trás, né. Eu sempre digo, gente, lembrem, é um Berenice seguro, nós vamos bater todo dia. A gente está aqui sorrindo, mas tá fazendo. Tá? E muito obrigada, contem comigo. Redes sociais estão aí para isso. Tô lá na rede da Poena. A gente tá aí para pensar e construir junto sempre. Precisando, chamem. É isso aí, então. Graças, Carol. Graças mesmo, assim. E obrigado também a quem esteve com a gente assistindo. E muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo, Carol. Beijo, meninas. Bom, gostou do episódio? Se tiver interesse em contribuir, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@cienciacomafeto.com.br ou pelas redes sociais. No Instagram, somos _ciência com afeto. Até o próximo episódio!